Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 9 de novembro entra na história com a eleição de um candidato sem tradição política para comandar a maior economia do planeta. Hillary Clinton até ganhou no voto popular, mas Donald Trump levou o número de delegados necessários para ser declarado novo presidente americano. Boa noite, Karen Bravo. Boa noite, Raquel. Resultado Nascimento. surpreendente esse, Karen? Surpreendente mesmo, e que, aliás, contrariou todas as análises e previsões que já davam quase como certa a vitória de Hillary Clinton. Vamos a Nova York, onde está a nossa correspondente, Ula Rocha. E Ula, boa noite. Uma noite fria só na temperatura, porque o clima por aí está quente demais. Parece até que o presidente eleito já tem compromisso amanhã. É isso mesmo, Ula? Boa noite, Karen. Boa noite a todos. É isso mesmo. Hoje, o presidente eleito Donald Trump passou o dia aqui descansando na residência oficial, recebeu telefonemas de líderes mundiais. A residência oficial que fica aqui na 5ª Avenida, o coração de Manhattan, e amanheceu completamente trancada toda essa região pela segurança. O presidente eleito já tem o primeiro compromisso oficial amanhã em Washington, um convite do presidente Barack Obama na Casa Branca. Os dois vão tratar, então, do início da transição de governo a partir de agora até o dia 20 de janeiro, a data marcada para a posse de Donald Trump. Foram 24 horas extraordinárias para todos nós que acompanhamos essa apuração, e Donald Trump, então, ganha de lavada não só na Casa Branca, como também ele vai governar com maioria na Câmara e no Senado e vai poder indicar nomes para a Suprema Corte americana, nomes mais conservadores que poderão reverter algumas conquistas importantes, como o direito ao aborto e também o casamento gay. No comitê de Hillary, onde passamos a madrugada, foi um clima de perplexidade, nem mesmo a candidata compareceu à festa. Veja a reportagem. Mulher, negra, imigrante muçulmana. Binta Diop é tudo que o novo presidente dos Estados Unidos mais repudia. E o resultado das urnas indicou que também é tudo que a maioria dos americanos hoje rejeita. I'm shocked. É doloroso ver que a retórica dele do ódio tem apoio neste país, onde nos sacrificamos, trabalhamos duro e amamos. Somos tão americanos quanto os que o elegeram, ela me diz. Donald Trump reconheceu a vitória em tom conciliatório, elogiou a adversária e prometeu governar para todos. Palavras amenas depois de uma longa campanha populista e nacionalista de ofensa a mulheres, latinos, promessas de deportação de ilegais e proibição da entrada de refugiados. E com este imenso voto de confiança, o empresário chegou ao posto mais alto dos Estados Unidos de grande importância mundial, sem qualquer experiência política. Estado após estado, de norte a sul, leste a oeste, Donald Trump arrebatou votos até em locais que já elegeram presidentes democratas. E assim se tornou a voz daqueles que acreditam que o magnata irá tornar a América grandiosa de novo, trazer de volta empregos e prosperidade à classe média. Essa maioria acreditou num ideal que nem mesmo sabe o que significa e votou mais com o coração do que com a razão, tenta explicar decepcionado o eleitor de Hillary. A esperada festa da vitória democrata foi perdendo o brilho ao longo da madrugada. E contrariando todas as expectativas, Hillary Clinton e milhares de americanos tiveram que, por enquanto, aposentar o sonho de eleger a primeira mulher à presidência dos Estados Unidos. Provamos ser uma nação de homens que não aceitam a ascensão da mulher na sociedade. Não sabíamos que essa imensa maioria silenciosa existia, me diz a americana. Perplexa com o resultado, Hillary não subiu ao palco onde esperava celebrar a vitória e deixou para fazer hoje o discurso visivelmente emocionada. This is painful, and it will be for a long time. A derrota é dolorosa, mas, por favor, nunca deixem de acreditar no que vale a pena lutar, disse ela. Essa eleição também foi uma clara rejeição aos 8 anos do governo de Barack Obama. A popularidade do presidente não foi refletida nas urnas.
Agora vamos torcer para o sucesso de Donald Trump, disse o presidente, que o convidou para uma reunião amanhã em Washington. Os republicanos levaram não só a Casa Branca, mas também mantiveram a maioria no Congresso, no Senado e na Câmara. Temos que cobrar que Trump seja um presidente para todos e que prove agora que é capaz de reunificar a América. Parte da vitória de Trump pode ser explicada pelo resultado nos estados tradicionalmente indecisos, que acabaram escolhendo o republicano. Um deles é a Flórida, onde está a nossa repórter Eleonora Pascoal. Cada voto apurado, uma comemoração. E se o voto era de um swing state, os indecisos aí eram delírio. Os swing states são os estados chamados de pêndulos, ou seja, onde é impossível prever se a maioria irá votar nos democratas ou nos republicanos. Nesta eleição, Hillary Clinton e Donald Trump se esforçaram bastante para conquistar estes eleitores, já que quem ganhasse no voto popular levaria todos os votos dos delegados. O bilionário de Nova York levou a melhor nos estados chaves, onde a disputa estava muito acirrada. É o caso aqui da Flórida, terceiro colégio eleitoral dos Estados Unidos com 29 delegados. Embora o estado tenha grande número de latinos rejeitados por Trump, o republicano levou a melhor. Em Ohio, Iowa e Pensilvânia, a disputa também foi muito apertada. Mas o estado que deu a vitória ao empresário foi o Wisconsin, que tem 10 delegados no colégio eleitoral e onde Hillary tinha certeza de que iria ganhar, porque os democratas são vencedores lá há 32 anos. Só que ela não apareceu para fazer campanha e perdeu. Para se tornar presidente dos Estados Unidos, são necessários votos de 270 delegados. Trump alcançou esse chamado número mágico às 5h30 da manhã no horário de Brasília. E os especialistas erraram feio na previsão. Hillary Clinton perdeu em 27 dos 50 estados americanos. O mais curioso é que na votação popular, Hillary teve cerca de 140 mil votos a mais que Trump. Mas o que conta nas eleições americanas são os votos dos delegados por estado. President Michel Temer. Para este americano, não vai ser difícil o presidente Trump ter um bom relacionamento com o Brasil, pois o empresário que tem um hotel no Rio de Janeiro seria amigo de Michel Temer. Os eleitores de Trump, em sua maioria, seriam homens brancos de classe média e baixa escolaridade e que anseiam por ter emprego garantido. E para eles, Trump prometeu investimentos na indústria e uma reestruturação comercial no país. E ainda hoje você vai ver como a vitória de Donald Trump influencia na economia e na política do Brasil e as brincadeiras com o magnata na internet. E voltamos a falar sobre a eleição nos Estados Unidos. O mercado financeiro reagiu mal ao resultado. As bolsas na Ásia, na Europa e no Brasil operaram em queda. É uma infinidade de números e de dúvidas. Quais serão os impactos da eleição americana aqui no Brasil? Como vai caminhar a economia? O que se sabe é que no mesmo dia em que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, a bolsa aqui abriu em queda. O mercado asiático reagiu mal, mesmo antes do resultado das eleições nos Estados Unidos. O índice Nikkei foi o que registrou a maior queda, mais de 5%. Na Europa não foi diferente. As bolsas de valores abriram em baixa, mas o discurso conciliador de Trump acalmou o mercado. Só não conseguiu dar tranquilidade para os mexicanos. A vitória republicana provocou uma grande desvalorização da moeda, a maior desde 1994. $1 chegou a quase 20 pesos mexicanos. No Brasil, a moeda americana teve alta de 1,33% e fechou em R$ 3,21. Outros fatores influenciaram a oscilação no mercado financeiro brasileiro. A divulgação da inflação oficial e o anúncio da saída de Roberto Setúbal da presidência do Itaú. A Bovespa terminou o dia com desvalorização de 1,08%. O futuro da economia brasileira preocupa especialistas, já que ninguém sabe ainda como ficará a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. O país é o nosso segundo maior parceiro, só perde para a China.
Resta saber se Donald Trump vai continuar com a política de dar preferência em importar produtos fabricados em países menos desenvolvidos, como o Brasil. Aço e suco de laranja são os produtos brasileiros mais exportados para os Estados Unidos. Este cientista político teme que Trump estimule a indústria americana, o que resultaria na perda de mercado para o Brasil e outros países da América Latina. É uma perda de mercado bastante grande para a indústria brasileira, que já vem sofrendo com a recessão, com a crise econômica, com um processo mesmo de desindustrialização, de paralisia das suas atividades. Seria uma perda substancial. E a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos pode causar graves problemas para a economia do México. E o governo mexicano disse que pagar pelo muro que o magnata quer construir na fronteira entre os dois países está fora dos planos. Logo depois do resultado, protestos nas ruas em várias cidades da costa oeste. Tradicionalmente um reduto democrata. Não é nosso presidente, gritavam os manifestantes. A Califórnia, estado mais populoso e rico dos Estados Unidos, também abriga uma população predominantemente latina, principalmente de origem mexicana. Muitos dos imigrantes aqui são ilegais, alvo predileto dos ataques de Donald Trump na campanha eleitoral. O presidente eleito, que chamou os mexicanos de criminosos, prometeu construir um muro na fronteira com o país vizinho. We will build a great wall. Acho que é um golpe para o mundo e para o México principalmente, disse essa mexicana. E para México em particular. O magnata prometeu acabar com um acordo de livre comércio com os vizinhos e taxar o dinheiro dos imigrantes para pagar o muro. Porém, uma vitória está sendo comemorada aqui na Califórnia. Com 55% dos votos, foi aprovada a legalização da maconha para uso recreativo para maiores de 21 anos. Com os resultados dos plebiscitos, outros 3 estados americanos legalizaram a maconha para uso recreativo, incluindo Nevada. E outros 4 votaram sim para o uso medicinal, entre eles a Flórida. Diante de um mapa tão vermelho, os pontos verdes começam também a se expandir por aqui. E nós voltamos a falar sobre o resultado das eleições americanas que surpreendeu o mundo todo. Entre os líderes globais, a vitória de Donald Trump causa incerteza, especialmente na Europa, que tem os Estados Unidos como principal aliado. Sérgio Uti. Pode ter sido uma surpresa, mas Donald Trump não é um fenômeno isolado. A vitória do republicano, renegado por muitos do próprio partido, foi um não à globalização, um não à política tradicional e um grande não aos imigrantes. Esse mesmo sentimento contra quem é de fora levou os britânicos a decidirem em junho pelo rompimento com a União Europeia. Movimentos semelhantes ganham força em várias partes do globo, como explica esse analista de relações internacionais. Existe aí uma mensagem que nós poderíamos dividir em 2 fases. Um cansaço com aquilo que as esquerdas apregoavam anteriormente. E 2, uma questão importante que as pessoas buscam um Estado que seja magro, eficiente e que entregue aquilo que as pessoas esperam. Na França, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, mandou mensagens de parabéns a Donald Trump e disse que o mundo deles está ruindo, enquanto o nosso está sendo construído. Uma referência direta a opositores, como o atual presidente francês, o socialista François Hollande, para quem a vitória de Trump abre uma era de incertezas. Pragmática, Angela Merkel, a chefe do governo alemão, ofereceu cooperação, mas lembrou que a parceria histórica com os Estados Unidos é baseada em valores de liberdade e dignidade, independente da origem, religião, orientação sexual e visão política. Donald Trump eine enge Zusammenarbeit an. Estados Unidos e Europa são como aqueles velhos amigos que ajudam um ao outro e estão sempre do mesmo lado da briga. Mas agora essa relação histórica tem um grande ponto de interrogação. Uma das críticas mais contundentes de Donald Trump durante a campanha foi justamente a OTAN, a aliança militar mantida por europeus e norte-americanos desde a Segunda Guerra Mundial.
Trump acha que os parceiros devem gastar mais com segurança e avisou que não tem a intenção de ajudar a protegê-los se isso não acontecer. Mensagem que a Rússia adorou. O governo de Vladimir Putin é considerado uma ameaça real a países do leste europeu. Aliás, vieram dos russos as comemorações mais contundentes da vitória de Trump, que andou elogiando Putin e sua estratégia na guerra da Síria. Se for coerente com o que andou falando, Trump poderá virar o capitão de um time mundial de extremistas e deixar o planeta em compasso de espera por uma era de medo e muitas dúvidas. Já o nosso presidente Michel Temer afirmou que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos não vai mudar com a vitória do republicano. Em telegrama enviado a Donald Trump, o presidente Michel Temer disse estar certo de que vão trabalhar juntos para estreitar ainda mais a cooperação entre os dois países. Aqui no Palácio do Planalto, a vitória de Donald Trump foi vista como inesperada, um cavalo de pau nas palavras de assessores da presidência. Trump não era o candidato preferido do presidente Michel Temer, que torcia por Hillary Clinton. Agora, o governo está atento à equipe que o republicano vai formar e já escalou o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, para reforçar a interlocução entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores, que em julho disse que a eleição de Trump seria um pesadelo, suavizou o tom e fez elogios ao primeiro discurso do republicano. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é campanha. O jogo começa agora. Sobre as oscilações do mercado financeiro após a vitória de Trump, o ministro da Fazenda afirmou em nota que o país está preparado. A eleição de Trump também foi o principal assunto do dia em outros países da América Latina, como mostra a correspondente Patrícia Vasconcelos. Daqui da Argentina, um sinal positivo e outro nem tanto. Se a ministra de Relações Exteriores do país disse que é uma pena que uma mulher qualificada como Hillary Clinton não tenha sido eleita, o presidente Maurício Macri reagiu diferente e parabenizou Donald Trump. Entre os líderes latinos, a reação mais esperada foi a do presidente mexicano. Henrique Peña Nieto não felicitou Trump, mas foi otimista. Pelo Twitter, ele disse que México e Estados Unidos são amigos, sócios e aliados e devem colaborar para o desenvolvimento da América do Norte. Michelle Bachelet disse apenas que o Chile espera colaborar para a relação dos dois países. O jornal cubano Grama noticiou a vitória sem comentários. Já na Colômbia, Juan Manuel Santos afirmou que seu país irá aprofundar as relações com os Estados Unidos, que nas mãos de Obama ajudaram no acordo de paz ainda em discussão com as Farc. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Nós vimos que o presidente Michel Temer e os ministros tiveram um discurso unificado, dizendo que a vitória de Trump não muda nada na relação do Brasil com os Estados Unidos. Mas, Kennedy, qual é o sentimento real nos bastidores? Boa noite, Raquel Nascimento, Karen. Raquel, esse discurso público é mais para manter uma boa relação com o futuro presidente. Nos bastidores, foi uma reação de decepção e surpresa, como vimos na reportagem do Daniel. A principal questão para o governo brasileiro é saber se esse tom conciliatório do discurso de Trump após a vitória vai se confirmar na hora dele escolher os secretários de governo, formar a sua administração e também no exercício da presidência. Outro ponto importante é saber se a política econômica de Trump manterá o ritmo de crescimento dos Estados Unidos, algo que vinha sendo feito por Barack Obama. Se esse ritmo de crescimento se interromper, afeta o Brasil. E por último, Trump passou a campanha falando em construir muros, numa alusão à muralha que ele prometeu erguer na fronteira do México com os Estados Unidos. Para o Brasil, resta saber se na presidência ele será pragmático, Raquel, a ponto de construir pontes, inclusive com o Brasil. Nascimento. Bom, Kennedy, além do abalo de hoje no mercado financeiro, o que é que nós podemos esperar mais na economia internacional? Nascimento, na economia internacional, uma questão importante para o Brasil seria aumentar o comércio nas três Américas, do norte, a central e a do sul. Se o Trump seguir o discurso que ele fez na campanha, o Brasil vai ter dificuldade para aumentar o comércio continental. Outro ponto importante do ponto de vista mundial é a reação de Trump em relação à China. Ele prometeu abrir uma guerra comercial com a China. A China é a nossa maior parceira comercial. Como a gente viu nas reportagens do Sérgio Uti e da Patrícia, os analistas eles avaliam que abre-se agora, Nascimento, uma era de incerteza que pode levar o mundo a um retrocesso. Isso é ruim para o Brasil no momento em que ele está tentando sair da recessão. Karen.
Obrigada, Kennedy, pelas informações. E a vitória do bilionário Donald Trump foi o assunto mais comentado da internet e rendeu, claro, milhares de piadas, os famosos memes. Brasileiros insatisfeitos com a vitória de Trump colocaram a Estátua da Liberdade ao lado do Cristo Redentor. O símbolo de Nova York também apareceu chorando em várias montagens. O presidente eleito dos Estados Unidos foi comparado a um homem das cavernas e também apareceu nas mãos do líder russo Vladimir Putin, por quem Trump já expressou simpatia. A vitória de Donald Trump chegou a ser comparada ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Voltando ainda mais no tempo, a série Os Simpsons previu a vitória de Trump. No episódio exibido em março de 2000, Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos após o mandato do magnata e diz que herdou um país quebrado economicamente. I am officially running